Bem-vindo a esta jornada pelo livro de Daniel, um dos textos mais intensos, políticos e proféticos de toda a Escritura. Hoje você não vai apenas relembrar histórias conhecidas, mas entrar nos bastidores de um império pagão, ouvir o silêncio tenso dos palácios da Babilônia e acompanhar como Deus age quando tudo parece perdido. Vamos ver como um jovem cativo se torna conselheiro de reis, como sonhos perturbam o poder humano, como fornos ardentes e covas de leões se transformam em palcos da soberania divina, e como visões apocalípticas atravessam séculos para revelar o destino das nações. Você vai entender por que Daniel não é apenas um livro de milagres, mas um tratado sobre quem realmente governa a história. Fique conosco até o final, porque nos blocos finais vamos desvendar o significado das visões mais enigmáticas, aquelas que conectam Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o reino eterno de Deus. Bloco 1 de 7. O exílio e a forja da fidelidade. A queda de Jerusalém, jovens. Levados à corte babilônica e a primeira prova de lealdade. Bloco 2 de 7. O sonho que abala impérios. A estátua de Nabucodonosor e o Deus que revela o futuro. Bloco 3 de 7. O forno ardente. Fé sob perseguição e a presença divina no fogo. Bloco 4 de 7. A queda do orgulho real. Nabucodonosor humilhado e restaurado. Bloco 5 de 7. A escrita na parede. O fim de Babilônia e a transição para o Império Medo-Persa. Bloco 6 de 7. Daniel na cova dos leões. Conflito entre lei humana e fidelidade a Deus. Bloco 7 de 7. Visões do fim dos tempos. Bodes, chifres, reis e o triunfo final do reino divino. Nesta jornada, começamos no drama do exílio e avançamos até as visões cósmicas do fim. Cada bloco aprofunda um aspecto diferente. História, poder, fidelidade e profecia. O livro se abre não com um milagre, mas com uma derrota nacional. Jerusalém sitiada por Nabucodonosor no 3º ano de Joaquim, e o templo, símbolo da presença divina, aparentemente subjugado pelo poder babilônico. A narrativa deixa claro que não foi mero acaso militar. O texto afirma que o Senhor entregou Judá nas mãos do rei, indicando o juízo divino dentro da história política. Ao mesmo tempo, vasos sagrados são levados para o templo de um deus estrangeiro, sinalizando uma batalha não apenas entre exércitos, mas entre deuses e sistemas religiosos. Nesse cenário de humilhação, um grupo seleto de jovens nobres é escolhido para servir na corte imperial. Entre eles, Daniel, Hanania, Misael e Azarias. A tensão já está estabelecida. Como permanecer fiel quando o próprio mundo parece dizer que Deus perdeu? A seleção desses jovens não é aleatória. Nabucodonosor quer os melhores em sabedoria, aparência e inteligência, formando uma elite cultural moldada pela Babilônia. Eles recebem novos nomes babilônicos, carregando referências a deuses estrangeiros, numa tentativa de reescrever identidade e lealdade. Daniel torna-se Beltesazar, Hanania vira Sadraque, Misael torna-se Mesaque e Azarias passa a ser Abednego, mostrando como o império não conquista apenas corpos, mas narrativas. 3 anos de treinamento os aguardam, com acesso à literatura, ciência e filosofia babilônicas, sugerindo que o conflito não será apenas espiritual, mas intelectual. Aqui já aparece um contraste central do livro. O poder humano tenta moldar, mas Deus prepara seus servos para governar de maneira superior. O primeiro teste não vem com espada ou prisão, mas com comida, algo aparentemente pequeno, porém, carregado de significado religioso e cultural. Daniel decide não se contaminar com a mesa do rei, pois muitos alimentos eram oferecidos a ídolos ou preparados segundo práticas pagãs. Esse gesto revela disciplina, consciência de aliança e compreensão de que fidelidade começa nas escolhas cotidianas, não apenas nos grandes momentos. O chefe dos eunucos teme pela vida caso os jovens pareçam debilitados, mostrando o clima de controle e medo dentro da corte. Daniel propõe então um teste de 10 dias, com legumes e água, um acordo ousado dentro de um sistema absolutista. A fé aqui não é irracional, é estratégica, inteligente e confiante no Deus que sustenta.
Após o período de prova, os 4 jovens não apenas sobrevivem, mas se mostram mais saudáveis do que os demais, invertendo expectativas. O texto sugere que sua força não vem da dieta em si, mas da bênção divina associada à obediência. A partir desse momento, Deus concede a eles conhecimento, habilidade em toda ciência e sabedoria, enquanto Daniel recebe entendimento especial em visões e sonhos. Essa distinção já antecipa o papel profético que ele desempenhará ao longo do livro. A corte babilônica acredita estar formando seus melhores servidores, mas na realidade está preparando instrumentos do propósito divino. O império pensa que educa, Deus, porém, capacita. Ao final dos 3 anos de treinamento, os jovens são apresentados diante de Nabucodonosor, e nenhum se compara a Daniel e seus amigos. Eles se destacam não por arrogância, mas por excelência concedida por Deus, tornando-se conselheiros do rei. Esse detalhe é crucial. Daniel não se retira do mundo pagão, ele entra nele com integridade. O livro começa a construir uma tensão recorrente. Fidelidade não exige isolamento, mas presença sábia em meio ao poder. Enquanto outros servem por ambição, Daniel serve por convicção, sem perder sua identidade. A narrativa já sugere que o verdadeiro governo não pertence apenas aos tronos humanos. O capítulo se encerra com uma informação sutil, mas poderosa. Daniel permanece até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, atravessa impérios inteiros. Isso conecta o início do livro ao seu desfecho histórico, mostrando que sua influência ultrapassa Nabucodonosor e Babilônia. Enquanto reis entram e saem de cena, o profeta permanece, testemunhando a transitoriedade do poder humano. Essa longevidade não é apenas biográfica, mas teológica. Deus mantém seus servos ao longo das mudanças políticas. O exílio, que parecia derrota, transforma-se em palco para o plano divino. Esse início estabelece o eixo central do livro. Deus governa mesmo quando seu povo está cativo. Nada acontece fora de sua permissão, nem mesmo a queda de Jerusalém. Ao mesmo tempo, a narrativa mostra que fidelidade pode florescer em terra estrangeira, sem templo, sem trono davídico e sem independência nacional. A identidade do povo de Deus deixa de depender de território e passa a depender de caráter e obediência. Daniel não luta com armas, mas com convicção, sabedoria e oração. Desde o começo, o livro sugere que a verdadeira batalha é espiritual e política ao mesmo tempo. Há também um contraste literário marcante. Enquanto Babilônia exibe poder, luxo e controle, o texto revela a fragilidade desse império. O rei conquista cidades, mas não controla o destino. Forma jovens, mas não molda suas consciências. O treinamento dura 3 anos, mas a fidelidade de Daniel dura décadas. O império muda nomes, mas não muda propósitos divinos. Esse padrão, aparente triunfo humano versus soberania divina, será repetido em todo o livro. Cada capítulo reforça essa mesma pergunta: quem realmente governa? O capítulo prepara o terreno para o próximo grande conflito, o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, sem ainda revelá-lo. A corte parece estável, mas uma crise se aproxima, capaz de abalar todo o sistema político-religioso da Babilônia. Daniel já demonstrou fidelidade no pequeno, agora será testado no grande. O leitor ainda não vê o futuro, mas o livro já constrói a expectativa de que Deus falará de forma decisiva, através de sonhos e visões. A calmaria inicial esconde uma tempestade profética. Assim, o livro começa com exílio, identidade e prova de caráter, não com visões grandiosas. Antes de revelar o fim dos impérios, Deus forma seus servos no cotidiano. Antes de falar ao mundo, ele testa a fidelidade de seus escolhidos. Antes de confrontar reis, ele molda corações. E essa estrutura não é acidental. Ela ensina que visão, sem caráter, não sustenta a missão. O palco está montado, a corte está pronta, e o primeiro grande confronto entre o poder humano e a sabedoria divina está prestes a acontecer. Vimos a queda de Jerusalém,
o exílio dos jovens e a primeira prova de fidelidade de Daniel na corte babilônica. O império tentou moldar identidades, mas Deus formou caráter e sabedoria. Agora, no próximo bloco, um sonho perturbador vai colocar toda a Babilônia em crise, e apenas Daniel terá a resposta. O cenário muda, bruscamente no segundo capítulo, e o livro passa do teste silencioso de caráter para uma crise pública que ameaça todo o sistema babilônico. Nabucodonosor tem um sonho perturbador que o desperta no meio da noite. Mas o texto deixa implícito algo mais profundo. Não é apenas insônia, é inquietação existencial de um imperador que governa o mundo conhecido e, ainda assim, sente que algo maior o observa. Os sábios, magos, encantadores e astrólogos são convocados às pressas, revelando a dependência do rei em relação à classe religiosa e intelectual de seu império. Desde o início, a narrativa sugere que Babilônia se sustenta não só por exércitos, mas por um sistema de interpretação do mundo que precisa justificar o poder real. A tensão cresce quando o rei exige algo impossível. Não apenas a interpretação do sonho, mas que lhe digam primeiro qual foi o sonho. Essa exigência não é capricho, mas uma armadilha deliberada. Nabucodonosor quer expor quem fala com autoridade real e quem apenas manipula palavras. Os sábios protestam, dizendo que nenhum rei jamais fez tal pedido, e reconhecem que apenas os deuses poderiam revelar algo assim. Mas eles não habitam entre os homens. Essa frase é decisiva, porque delimita o limite do conhecimento pagão e prepara o contraste com o Deus de Israel. O rei, furioso, decreta a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos, embora eles ainda nem tivessem sido consultados. Aqui o livro mostra a lógica brutal do poder absoluto. Uma falha de interpretação pode custar vidas. O império que parecia estável revela sua fragilidade diante do desconhecido. Quando o decreto de morte chega a Daniel, a narrativa muda de tom. Ele não entra em pânico, mas responde com prudência e discernimento. Ele pede tempo ao rei por meio de Arioque, chefe da guarda, demonstrando habilidade política e coragem calculada. Esse detalhe é crucial. Daniel não confronta o sistema com rebeldia, mas navega dentro dele com sabedoria. Em seguida, convoca Sadraque, Mesaque e Abednego para a oração urgente, pedindo misericórdia ao Deus dos céus. O texto não descreve um ritual elaborado, mas uma dependência coletiva, mostrando que a resposta divina nasce da comunhão e da intercessão. A crise não é apenas de Nabucodonosor, é também uma prova para o povo fiel no exílio. Deus revela o mistério a Daniel em uma visão noturna, e a primeira reação do profeta não é correr ao rei, mas adorar. Sua oração de louvor destaca temas centrais do livro. Deus muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis, revela o profundo e conhece o que está nas trevas. Essa doxologia funciona como uma chave teológica para tudo o que virá. O verdadeiro soberano não está no trono de Babilônia. Antes de interpretar o sonho, Daniel reconhece quem controla a história. O livro, assim, desloca o centro de poder do palácio para o céu. Quando Daniel é levado diante de Nabucodonosor, ele deixa claro que não possui sabedoria própria. O mistério foi revelado pelo Deus que está nos céus. Esse gesto desmonta qualquer ideia de que ele é apenas mais um adivinho talentoso. O sonho, então, é descrito. Uma estátua colossal e terrível, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. A imagem é visualmente impressionante, mas também carregada de significado político e teológico. Cada metal representa um reino sucessivo, sugerindo que a história humana é uma sequência de poderes transitórios, cada um com glória própria, mas todos destinados a cair. Daniel interpreta com clareza que a cabeça de ouro simboliza o próprio Nabucodonosor e a Babilônia, o império mais majestoso de seu tempo. Esse reconhecimento não é bajulação. É uma leitura teológica da história que coloca o rei dentro de um plano maior. Os reinos seguintes, embora não nomeados explicitamente, apontam para potências que sucederão Babilônia.
formando uma narrativa de ascensão e declínio imperial. A progressão dos metais, de mais precioso para menos nobre, sugere que, embora os impérios posteriores possam ser militarmente fortes, sua legitimidade e unidade diminuem. A história humana aparece como gloriosa na superfície, mas frágil em sua base. O ponto decisivo do sonho, porém, não é a estátua em si, mas a pedra que não foi cortada por mãos humanas. Essa pedra atinge os pés de ferro e barro, faz toda a estátua desmoronar e se transforma em um grande monte que enche toda a terra. Daniel explica que essa pedra representa o reino de Deus, que não será destruído e substituirá todos os reinos humanos. Aqui o livro lança sua tese central. Os impérios vêm e vão, mas o governo divino permanece. O sonho não apenas revela o futuro político, mas redefine quem detém a autoridade última sobre o mundo. A reação de Nabucodonosor é surpreendente. Ele se prostra diante de Daniel e reconhece o Deus de Israel como Deus dos deuses e Senhor dos reis. Essa confissão não é ainda uma conversão plena, mas marca uma ruptura na lógica imperial. Pela primeira vez, o rei admite que há um poder acima do seu. Ele exalta Daniel, concede-lhe honras e o coloca como governador sobre a província de Babilônia e chefe supremo dos sábios. Daniel, por sua vez, não retém o prestígio para si, mas pede que seus amigos também recebam cargos de responsabilidade. A fidelidade coletiva é recompensada coletivamente. O capítulo 2, assim, estabelece um padrão que se repetirá. Crise, oração, revelação divina, confronto com o poder e exaltação de Deus. Literariamente, ele funciona como o eixo em torno do qual o livro gira. As histórias seguintes ilustrarão em forma narrativa o que esse sonho já declarou profeticamente. O forno ardente, a loucura de Nabucodonosor, a escrita na parede e a cova dos leões serão encenações vivas da mesma verdade. Nenhum império é absoluto. Ao mesmo tempo, o capítulo marca a transição do livro para um nível mais universal. Não se trata apenas do destino de Israel, mas do destino das nações. Há também um detalhe estrutural importante. A partir daqui, o livro passa a alternar entre narrativas históricas, capítulos 1-6, e visões proféticas, capítulos 7-12. O sonho da estátua funciona como ponte entre esses dois mundos, unindo história e profecia em uma mesma teologia. Além disso, o capítulo 2 introduz a ideia de sucessão de impérios, que reaparecerá em outras formas simbólicas, animais, chifres, números e períodos de tempo. O leitor atento percebe que nada em Daniel é isolado. Tudo ecoa e se repete com variações. Por fim, esse bloco aprofunda uma tensão central. Se Deus já declarou o fim dos impérios, por que eles ainda dominam? A pedra já está destinada a esmagar a estátua, mas ainda não caiu plenamente. O reino de Deus é anunciado, mas ainda não manifestado em plenitude. Essa expectativa entre promessa e cumprimento atravessará todo o livro. O sonho de Nabucodonosor não resolve o mistério, ele o amplia. Quem viverá para ver essa pedra crescer? Como os fiéis devem agir enquanto os impérios ainda reinam? Já vimos o exílio e a formação da fidelidade de Daniel, e agora vimos o sonho que revela o destino dos impérios. Ainda falta compreender como essa verdade será testada na prática, primeiro no fogo da perseguição e depois na queda do orgulho real. Vimos o sonho da estátua, a oração de Daniel, a revelação do Deus que governa a história e a proclamação de que um reino eterno substituirá todos os impérios. No próximo bloco, essa verdade deixa de ser teoria. 3 jovens serão lançados em um forno ardente por não se curvarem diante do poder humano. A narrativa avança para o capítulo 3 e muda de registro. Saímos do campo das visões para um confronto público e dramático entre fé e poder imperial. Nabucodonosor, ainda marcado pelo sonho do capítulo anterior, manda erguer uma imensa estátua de ouro na planície de Dura, na província de Babilônia. O texto enfatiza suas dimensões, cerca de 60 côvados de altura e 6 de largura, sugerindo não apenas grandiosidade arquitetônica, mas também um símbolo de domínio absoluto.
Diferente da estátua do sonho, composta de vários metais e destinada à queda, essa é inteiramente de ouro, como se o rei tentasse eternizar sua própria glória. O cenário aberto da planície, longe do palácio, reforça o caráter público e performático do ato. A inauguração da estátua é organizada como um espetáculo político-religioso de grandes proporções. Governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e autoridades das províncias são convocados, revelando a estrutura administrativa multinacional do Império Babilônico. A cerimônia combina música e ritual, trombetas, flautas, harpas, sambucas e toda espécie de instrumentos soam em uníssono, criando uma atmosfera de imposição sensorial. O decreto é claro e sem margem para exceção. Ao som da música, todos devem prostrar-se e adorar a estátua. Aqui o livro expõe como o poder imperial mistura política e culto para produzir lealdade total. A ameaça que acompanha o decreto é brutal e imediata. Quem não se prostrar será lançado em uma fornalha de fogo ardente. Esse detalhe não é secundário. O fogo simboliza tanto o poder punitivo do império quanto um teste extremo de fidelidade. A fornalha, provavelmente um grande forno industrial ou metalúrgico, estava localizada à vista de todos, funcionando como instrumento de terror público. A cena revela um mecanismo típico dos impérios antigos: a coerção religiosa, como ferramenta de controle político. A unidade do reino não depende apenas de leis, mas de rituais comuns que moldam a identidade coletiva. É nesse contexto que surgem Sadraque, Mesaque e Abednego, agora altos oficiais da província de Babilônia, conforme a promoção recebida no capítulo anterior. Alguns caldeus os acusam diante do rei, demonstrando rivalidade política e xenofobia velada contra estrangeiros judeus em posições de destaque. A denúncia é específica. Eles não servem aos deuses do rei, nem adoram a estátua de ouro. O texto sugere que o conflito não é apenas religioso, mas também administrativo. A fidelidade desses homens ao Deus de Israel os torna suspeitos dentro do sistema imperial. Nabucodonosor reage com fúria e manda trazer os três diante dele, dando-lhes uma última chance. O rei não é retratado como irracional. Ele oferece uma segunda oportunidade, reforçando sua autoridade e, ao mesmo tempo, testando a lealdade deles pessoalmente. Sua pergunta é carregada de desafio teológico. Que Deus vos poderá livrar das minhas mãos? Nesse momento, o confronto deixa de ser apenas político e se torna cósmico. O poder humano se coloca em oposição direta ao poder divino. A resposta dos três jovens é um dos momentos mais marcantes do livro. Eles falam com respeito, mas sem temor servil, afirmando que não precisam se defender diante do rei. Declaram que seu Deus é capaz de livrá-los da fornalha, mas acrescentam algo ainda mais profundo. Mesmo que ele não os livre, eles não servirão aos deuses de Babilônia, nem adorarão a estátua. Esse detalhe é crucial. A fé deles não depende do resultado, mas do caráter de Deus. Diferente de muitos personagens bíblicos que pedem sinais, aqui há confiança sem condições. Enfurecido, Nabucodonosor ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que o normal, expressão que indica a intensidade máxima, não um cálculo técnico. Homens fortes do exército amarram Sadraque, Mesaque e Abednego com suas túnicas, mantos e vestes, e os lançam no fogo. O calor é tão extremo que os próprios soldados que executam a ordem morrem queimados. Um detalhe narrativo que sublinha o perigo real e imediato da situação. A cena reforça a ironia. Aqueles que servem cegamente ao rei perecem, enquanto os que desafiam o rei sobrevivem. De repente, a narrativa muda para dentro da fornalha. Nabucodonosor, atônito, vê não 3, mas 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem amarras e sem danos. O quarto figura é descrita como semelhante a um filho dos deuses, linguagem que reflete a percepção pagã do rei, mas que, dentro da tradição bíblica, aponta para uma manifestação divina especial, muitas vezes interpretada como um anjo ou uma presença teofânica. O fogo, que deveria destruir, torna-se espaço de revelação. Visualmente, a cena inverte o poder.
O rei olha de fora, impotente, enquanto os fiéis caminham dentro do fogo. Nabucodonosor se aproxima da boca da fornalha e chama os três pelo nome, ordenando que saiam. Esse gesto é significativo. Ele passa de juiz a espectador perplexo. Quando eles saem, nenhum cabelo está chamuscado. Suas roupas não estão queimadas. E não há sequer cheiro de fogo sobre eles. O texto insiste nesses detalhes para mostrar que o livramento não é parcial ou simbólico, mas completo e tangível. O Deus de Israel não apenas protege espiritualmente, mas intervém no mundo físico. Diante disso, o rei faz uma proclamação pública, bendizendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e reconhecendo que ele enviou seu anjo para livrá-los. Nabucodonosor também emite um decreto proibindo qualquer povo ou nação de falar mal desse Deus, sob pena de severo castigo. Embora ainda não seja uma conversão plena, ele continua sendo rei pagão. Há um avanço claro em relação ao capítulo 2. Agora ele reconhece o Deus de Israel não apenas como revelador de mistérios, mas como libertador poderoso. Politicamente, o capítulo também mostra como Deus honra seus servos dentro do império. Nabucodonosor promove novamente os três jovens a posições ainda mais altas na província da Babilônia. O livro reforça um padrão: fidelidade a Deus não leva ao isolamento, mas pode resultar em influência renovada dentro do sistema. Ao mesmo tempo, a promoção não é o ponto central. Ela serve para demonstrar que o verdadeiro poder não vem do rei, mas de Deus. Literariamente, o capítulo 3 ecoa o capítulo 2 de maneira intencional. No capítulo 2, o sonho revela que os impérios cairão. No capítulo 3, vemos na prática que o poder humano não pode destruir aqueles que permanecem fiéis a Deus. A estátua de ouro do capítulo 2 simbolizava a glória transitória dos reinos. Agora, a estátua literal de ouro se torna palco de humilhação do próprio rei. A teologia do livro avança. Não basta saber que Deus governa a história. É preciso confiar nele quando o custo é o fogo. Há também um contraste estrutural importante. Enquanto Daniel interpreta o sonho em um contexto privado no palácio, Sadraque, Mesaque e Abednego testemunham publicamente diante de todo o império. O livro alterna entre sabedoria intelectual e coragem prática, mostrando diferentes formas de fidelidade no exílio. A fé não é apenas questão de visão profética, mas de obediência concreta, mesmo sob ameaça de morte. O capítulo também introduz um tema que reaparecerá mais tarde: o sofrimento dos justos como palco de revelação divina. Deus não impede que eles sejam lançados na fornalha. Ele se revela no meio dela. Isso prepara o terreno para futuros episódios do livro, especialmente a Cova dos Leões no capítulo 6, onde novamente a fidelidade será testada diante do poder imperial. O padrão se repete: decreto injusto, fidelidade inabalável, intervenção divina, reconhecimento público. Por fim, esse bloco aprofunda a tensão entre adoração verdadeira e adoração imposta. Babilônia exige prostração diante de símbolos humanos. O Deus de Israel exige exclusividade de culto. A pergunta que paira sobre o texto é direta e desconfortável: a quem se presta lealdade quando o sistema exige o contrário? O capítulo 3 não oferece teoria, oferece testemunho vivido. A fé não é abstrata, ela se mede no calor do fogo. Já vimos o sonho que anuncia o fim dos impérios e a prova de fogo que revela quem realmente governa. Agora avançamos para um episódio ainda mais perturbador. O próprio Nabucodonosor será humilhado por Deus de uma maneira que nenhum rei espera. Vimos a estátua de ouro, o decreto de adoração obrigatória, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, o livramento miraculoso na fornalha e o reconhecimento público do Deus de Israel. No próximo bloco, o rei que desafiou o céu será levado à loucura para aprender, na própria pele, quem realmente reina sobre os homens. A narrativa entra no capítulo 4 com uma mudança incomum. O próprio Nabucodonosor fala em primeira pessoa, diferente dos capítulos anteriores, apresentados por um narrador externo. Aqui, o rei emite um decreto testemunho dirigido a todos os manos, povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Esse detalhe já indica que o episódio não é apenas pessoal, mas universal em alcance,
transformando a experiência do rei em lição pública sobre quem realmente governa o mundo. O tom inicial é de doxologia. Nabucodonosor exalta os sinais e maravilhas do Deus Altíssimo, sinal de que o que será contado não é mais uma simples disputa de poder, mas uma intervenção divina na história. O rei descreve um período de prosperidade e tranquilidade em seu palácio na Babilônia, cidade apresentada como o ápice do poder imperial antigo. Os jardins suspensos, os muros imponentes e a administração organizada reforçam a imagem de estabilidade política e glória humana. É exatamente nesse momento de segurança que o texto introduz a crise. Nabucodonosor tem um segundo sonho perturbador, mais pessoal e mais devastador do que o do capítulo 2. A narrativa sugere que Deus fala com mais intensidade quando o coração humano está mais confortável. No sonho, o rei vê uma grande árvore no centro da terra, tão alta que toca os céus e visível até os confins do mundo. Suas folhas são formosas, seus frutos abundantes, e sob sua sombra se abrigam animais e aves. Uma imagem clássica de poder imperial que sustenta e domina muitos povos. Essa metáfora não é aleatória. Em textos do Antigo Oriente Próximo, grandes árvores frequentemente simbolizam reis e impérios. O sonho, portanto, já carrega uma linguagem política reconhecível para Nabucodonosor. De repente, um vigia santo, figura celestial que aparece apenas aqui na Bíblia, desce do céu e ordena que a árvore seja cortada. O comando é dramático: derrubem-na, cortem seus ramos, espalhem suas folhas e dispersem seus frutos. Porém, o tronco e as raízes devem permanecer na terra, presos com cadeias de ferro e bronze no meio da relva. Esse detalhe é crucial. O julgamento é severo, mas não definitivo. Há destruição do orgulho, mas preservação da base para uma possível restauração. O vigia declara que o coração do rei será mudado de humano para animal, e que ele viverá entre os bichos do campo por 7 tempos. O texto não especifica se esses tempos são anos, estações ou períodos simbólicos, mas o número 7 carrega forte conotação de completude na Bíblia. A sentença não é apenas física, mas existencial. O maior rei da terra será rebaixado à condição de fera para aprender uma verdade espiritual fundamental. A finalidade do julgamento é explicitada de forma clara e teológica, para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Diferente do capítulo 3, onde o foco era a fidelidade dos servos de Deus, aqui o foco é a soberania divina sobre o próprio soberano humano. O sonho não é punição caprichosa. É pedagogia divina aplicada ao maior poder político da época. Perturbado, Nabucodonosor chama todos os sábios da Babilônia, magos, astrólogos, caldeus e adivinhos, mas nenhum consegue interpretar o sonho. O padrão se repete como no capítulo 2, reforçando a incapacidade da sabedoria pagã diante dos mistérios de Deus. Só então Daniel, chamado também de Beltesazar, é trazido à presença do rei. O texto nota que Daniel fica espantado por um momento, sinal de que a mensagem é pesada e difícil de anunciar. Com coragem e respeito, Daniel explica que a grande árvore representa o próprio Nabucodonosor, cujo poder cresceu e se estendeu sobre povos e nações. Ele reafirma que o decreto vem do céu e que o rei será afastado dos homens, viverá com os animais, comerá erva como o gado e ficará assim até reconhecer que o Altíssimo governa. Daniel não suaviza a mensagem. Ele entrega a verdade com clareza, mesmo sabendo que fala ao homem mais poderoso do mundo. Porém, antes do cumprimento da sentença, Daniel faz um apelo surpreendente. Ele exorta o rei a se arrepender, abandonar a injustiça e mostrar misericórdia aos oprimidos, sugerindo que talvez o juízo possa ser adiado. Esse momento revela algo profundo sobre o caráter de Deus em Daniel. Julgamento anunciado não é automaticamente inevitável. Há espaço para mudança de coração. O profeta age como intercessor, não como mero porta-voz de condenação. Durante 12 meses, nada acontece. Nabucodonosor continua governando, caminhando sobre o terraço de seu palácio, contemplando Babilônia e vangloriando-se. Não é esta a grande Babilônia que edifiquei?
Esse discurso de autoexaltação é o ponto de virada. O texto mostra que o problema central não era apenas poder, mas orgulho. A convicção de que tudo foi conquistado por sua própria força. No exato momento em que as palavras saem de sua boca, uma voz do céu declara que o reino lhe foi retirado. Imediatamente, o decreto se cumpre. Nabucodonosor é afastado dos homens. Passa a viver como um animal. Seus cabelos crescem como penas de águia e suas unhas como garras de aves. A imagem é humilhante e chocante, contrastando brutalmente com a glória anterior. O rei que dominava feras agora se torna como uma delas. O texto não descreve detalhes clínicos, mas o retrato é teologicamente poderoso. O orgulho desumaniza. Ao recusar reconhecer Deus, Nabucodonosor perde aquilo que o diferenciava dos animais, sua razão e dignidade. A narrativa transforma a loucura do rei em parábola viva sobre o perigo da soberba. O império continua existindo, mas seu governante está fora do trono. Após o período determinado, Nabucodonosor levanta os olhos para o céu. Gesto simples, mas profundamente simbólico. Em vez de olhar para si mesmo ou para sua cidade, ele reconhece o Deus Altíssimo. Sua razão lhe é restaurada, e ele bendiz aquele que vive para sempre, declarando que o domínio de Deus é eterno e que todos os habitantes da terra são como nada diante dele. A restauração começa com adoração. O rei retorna ao trono, não por mérito político, mas por graça divina. Seus conselheiros e nobres o buscam novamente, e sua majestade é restabelecida, até com maior grandeza do que antes. O texto sugere que a verdadeira autoridade, agora, vem acompanhada de humildade. Nabucodonosor não é retratado como convertido no sentido pleno israelita, mas como alguém que reconheceu a soberania de Deus de maneira profunda e pública. Literariamente, o capítulo 4 funciona como clímax teológico dos relatos sobre Nabucodonosor. No capítulo 2, ele reconhece Deus como revelador de mistérios. No capítulo 3, como libertador poderoso. Agora, no capítulo 4, ele confessa Deus como soberano absoluto sobre todos os reinos. A progressão é intencional e cuidadosamente construída. Esse bloco também aprofunda um tema central do livro. Deus não apenas governa o destino dos impérios, mas também molda o coração dos governantes. Diferente de muitos textos políticos antigos que glorificam reis, Daniel apresenta um rei que só é verdadeiramente grande quando reconhece que não é supremo. A grandeza humana, aqui, nasce da submissão ao céu. Há ainda um contraste marcante entre a estátua de ouro do capítulo 3 e a árvore do capítulo 4. A estátua era artificial, feita por mãos humanas. A árvore cresce naturalmente, mas ainda assim é derrubada por decreto divino. Ambas simbolizam poder, mas ambas são temporárias diante do Deus eterno. O livro insiste: nenhum império é indestrutível. Por fim, o capítulo 4 prepara o terreno para o que virá a seguir. A história deixa claro que Deus pode humilhar reis, mas também restaurá-los. Essa dinâmica de juízo e misericórdia ecoará nos capítulos seguintes, especialmente quando novos governantes entrarem em cena e repetirem, ou aprenderem, as lições de Nabucodonosor. Já vimos o sonho que anuncia o fim dos impérios e a fornalha que prova a fidelidade no fogo. Agora vimos o rei humilhado e restaurado para reconhecer a soberania de Deus. Ainda nos aguardam dois momentos decisivos: a escrita misteriosa na parede e a cova dos leões. Vimos o sonho da grande árvore, a sentença divina, a queda de Nabucodonosor na loucura, seu arrependimento e restauração ao trono. No próximo bloco, um novo rei surgirá, e uma mensagem sobrenatural aparecerá escrita na parede para anunciar o fim de um império em uma única noite. A narrativa avança para um novo cenário e um novo governante, marcando uma mudança decisiva na história do Império Babilônico. Já não estamos mais no tempo de Nabucodonosor, o construtor de Babilônia, mas no reinado de Belsazar, seu sucessor político e herdeiro de sua glória, embora não de sua sabedoria. O capítulo 5 começa com um contraste gritante.
Enquanto o império está cercado por inimigos, o palácio está entregue à festa, à ostentação e à despreocupação. Essa tensão entre perigo externo e arrogância interna estrutura todo o episódio. Belsazar organiza um grande banquete para 1000 de seus grandes, bebendo vinho diante deles em um salão luxuoso adornado com ouro e esculturas. O texto sugere não apenas uma celebração comum, mas uma demonstração pública de poder e confiança no império. Babilônia, protegida por seus enormes muros e pelo rio Eufrates, parecia invulnerável aos persas que já estavam às portas da cidade. O clima é de excesso, barulho e exibição, exatamente o oposto da reverência que caracterizaria um momento de crise nacional. No auge da embriaguez, Belsazar comete um ato que vai além da imprudência política e entra no território da blasfêmia deliberada. Ele ordena que tragam os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém. Esses objetos não eram troféus comuns de guerra, eram consagrados ao culto ao Deus de Israel. Ao usá-los em um banquete pagão, o rei transforma um símbolo sagrado em instrumento de profanação. Os vasos são trazidos, e o rei, seus príncipes, suas esposas e concubinas bebem neles enquanto louvam deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. A cena é teologicamente carregada. Babilônia não apenas ignora o Deus de Israel, mas o desafia publicamente, exaltando ídolos inertes em lugar do Deus vivo. O texto cria um paralelo implícito com Nabucodonosor, mas ao contrário dele, Belsazar não demonstra qualquer temor. É nesse momento que o extraordinário acontece. De repente, aparecem dedos de uma mão humana escrevendo na parede do palácio, em frente ao candelabro. A luz tremulante faz com que as letras pareçam quase vivas, gravando-se sobre o reboco branco. Não há corpo, apenas a mão. Um detalhe que intensifica o terror e reforça que a mensagem vem diretamente do céu. O banquete para, o riso se transforma em pânico. O rosto de Belsazar empalidece, seus pensamentos o aterrorizam, suas juntas se afrouxam e seus joelhos batem um no outro. A imagem é deliberadamente humilhante. O rei que poucos minutos antes ostentava poder, agora treme como um servo. O texto revela que não é apenas o sobrenatural que o assusta, mas a consciência de que ele ultrapassou um limite. Em desespero, Belsazar convoca os sábios da Babilônia, encantadores, caldeus e adivinhos, prometendo roupas de púrpura, um colar de ouro e o terceiro lugar no reino a quem decifrar a escrita. Mais uma vez o padrão se repete. A sabedoria babilônica falha diante do mistério divino. Nenhum deles consegue ler ou interpretar as palavras na parede, aumentando ainda mais o pavor no salão. Nesse momento, a rainha-mãe, provavelmente a viúva de Nabucodonosor, entra na sala e intervém. Ela lembra ao rei que em seus dias houve um homem chamado Daniel, em quem habitava o espírito dos deuses santos, capaz de revelar mistérios, interpretar sonhos e resolver enigmas. Sua fala não é apenas memória histórica. É um testemunho de que a verdadeira sabedoria já havia sido rejeitada pela corte atual. Daniel é então chamado diante do rei. Antes mesmo de interpretar a mensagem, ele confronta Belsazar com firmeza e clareza, sem bajulação. Ele relembra como Nabucodonosor foi humilhado por Deus por causa de seu orgulho e como só foi restaurado quando reconheceu a soberania divina. Esse paralelo não é casual, é uma acusação direta. Belsazar conhecia essa história e ainda assim escolheu desafiar o Altíssimo. Daniel recusa os presentes do rei, declarando que interpretará a escrita independentemente de recompensa. Esse gesto reforça sua integridade e o contrasta com os sábios babilônicos, motivados por prestígio e poder. A autoridade de Daniel não vem do rei, mas do Deus que governa sobre reis. Então ele lê as palavras gravadas na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Cada termo tem peso econômico e político no mundo antigo, mas Daniel revela seu significado teológico e histórico. Mene indica que Deus contou os dias do reino e os encerrou. Tekel significa que Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Parsim
anuncia que o reino será dividido e entregue aos medos e persas. A interpretação não é apenas espiritual, é também política. Daniel declara que o Império Babilônico está acabado naquela mesma noite. O texto cria um senso de urgência inescapável. Não é um aviso para o futuro distante, mas um decreto imediato do céu sobre a história humana. Apesar da sentença, Belsazar cumpre sua palavra e ordena que Daniel seja vestido de púrpura, receba um colar de ouro e seja proclamado terceiro no reino. Há uma ironia profunda aqui. Daniel é exaltado no mesmo instante em que o reino está prestes a cair. A honra humana torna-se vazia diante do juízo divino iminente. Naquela mesma noite, a profecia se cumpre. Dário, o medo, toma a Babilônia, e Belsazar é morto. O texto não descreve a batalha em detalhes, mas a tradição histórica sugere que os persas desviaram o curso do Eufrates para entrar na cidade. O que parecia inexpugnável cai rapidamente, confirmando que nenhum império resiste quando Deus decreta seu fim. Teologicamente, este bloco reafirma um dos temas centrais do livro. Deus escreve o destino dos impérios. Diferente dos sonhos e visões anteriores, aqui a mensagem não vem por símbolos enigmáticos a serem decifrados depois. Ela aparece literalmente escrita na parede do palácio, diante dos olhos do rei. O episódio também estabelece um contraste entre dois tipos de governantes. Nabucodonosor foi humilhado, mas aprendeu e reconheceu Deus. Belsazar, por outro lado, conhecia essa história e ainda assim escolheu a arrogância e a profanação. O resultado é fatal. Literariamente, o capítulo 5 funciona como ponte entre Babilônia e Medo-Pérsia. A transição de impérios não ocorre por acaso, mas como cumprimento de um plano divino já anunciado no sonho da estátua no capítulo 2. A mão que escreve na parede é a mesma mão que governa a história. O bloco também aprofunda a imagem de Daniel como intérprete fiel dos mistérios de Deus. Ele não busca poder, não teme o rei e não altera a mensagem para agradar. Sua autoridade vem de sua fidelidade, não de sua posição política. Por fim, a escrita na parede permanece como símbolo permanente de juízo para qualquer poder que se eleva contra Deus. O episódio não é apenas sobre Babilônia, é uma advertência universal. Impérios que ignoram o Altíssimo têm seus dias contados. Vimos o banquete blasfemo de Belsazar, a misteriosa escrita na parede, a interpretação de Daniel e a queda repentina de Babilônia. No próximo bloco, Daniel enfrentará um novo império e um decreto que o levará diretamente à cova dos leões. A história avança para um novo império e um novo governante, mas o conflito essencial permanece o mesmo. Quem realmente tem autoridade sobre a vida e a história? Babilônia caiu, e agora o poder está nas mãos dos medos e persas, representados por Dário, o medo, que assume o controle sobre a vasta região conquistada. O cenário muda de palácio, mas a tensão entre fé e política continua tão intensa quanto antes. O capítulo 6 começa mostrando a organização administrativa do novo reino. Dário estabelece 120 sátrapas para governar as províncias e, acima deles, 3 supervisores para garantir ordem e eficiência. Daniel é colocado entre esses 3, um detalhe crucial, pois revela que sua reputação atravessou a queda de Babilônia. Mesmo sob um novo regime, sua sabedoria, integridade e capacidade administrativa continuam reconhecidas. Rapidamente fica claro que Daniel se destaca entre os demais líderes. O texto afirma que nele havia um espírito excelente, expressão que sugere não apenas competência, mas caráter e discernimento incomuns. Dário percebe isso e planeja colocá-lo sobre todo o reino, criando um desequilíbrio de poder que desperta inveja e ressentimento entre os outros governantes. Os sátrapas e supervisores começam então a conspirar contra Daniel. Eles procuram algum erro em sua administração, corrupção, fraude ou abuso de poder, mas nada encontram. Essa ausência de falhas não é casual. O texto constrói Daniel como um homem irrepreensível, fiel em seus deveres e íntegro em suas decisões. A única brecha possível está em sua fidelidade a Deus. Percebendo isso, os conspiradores mudam de estratégia.
Em vez de atacarem Daniel diretamente, atacam sua fé. Eles elaboram um plano político engenhoso, apelando para o orgulho e a autoridade de Dário. Propõem um decreto irrevogável. Durante 30 dias, ninguém poderá fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. O decreto é cuidadosamente formulado para parecer uma medida de unidade e lealdade ao império. Dário, sem perceber a armadilha, assina o documento conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser alterada. Aqui surge um contraste importante. O rei governa sobre homens, mas está preso às suas próprias leis, enquanto o Deus de Daniel está acima de qualquer decreto humano. Daniel toma conhecimento do decreto, mas não muda sua rotina. Ele vai para sua casa, abre as janelas voltadas para Jerusalém, um gesto carregado de significado teológico, e se ajoelha 3 vezes ao dia para orar e agradecer a Deus, como fazia antes. Não há desafio teatral, apenas fidelidade consistente e pública. As janelas abertas para Jerusalém não são um detalhe decorativo. Elas lembram a cidade destruída, o templo perdido e a esperança de restauração prometida pelos profetas. Mesmo no exílio, Daniel mantém sua identidade espiritual e sua conexão com a história de Israel. Os conspiradores observam cuidadosamente e o pegam em flagrante, orando e suplicando ao seu Deus. Imediatamente vão até Dário e o lembram do decreto, pressionando-o a cumprir a sentença. O rei percebe tarde demais que foi manipulado e tenta encontrar uma saída legal para salvar Daniel, mas seus próprios conselheiros o encurralam. A lei não pode ser revogada. Com o coração pesado, Dário ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. Antes disso, ele pronuncia uma frase reveladora: "O teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre." Não é uma confissão de fé plena, mas um reconhecimento implícito de que o Deus de Daniel é diferente de todos os outros. Uma pedra é colocada sobre a boca da cova e selada com o anel do rei e dos seus nobres, para que nada possa ser alterado. A cena é carregada de tensão. A autoridade humana tenta garantir a morte de um homem justo, mas a história ainda não terminou. Dário retorna ao palácio e passa a noite em jejum, sem música e sem sono. Esse detalhe humaniza o rei e revela que, apesar de seu erro político, ele não desejava a morte de Daniel. O poder não trouxe paz, trouxe angústia. Ao amanhecer, o rei corre até a cova e clama por Daniel com voz aflita. A resposta vem de dentro das sombras: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." O livramento não ocorre por acaso. É uma intervenção direta de Deus na história. Daniel explica que foi achado inocente diante de Deus e também diante do rei. O milagre não apenas salva sua vida, mas vindica sua integridade. A cova dos leões, que deveria ser um instrumento de morte, torna-se palco de revelação divina. Dário ordena então que Daniel seja retirado ileso, sem qualquer ferimento. Em seguida, determina que os conspiradores, junto com suas famílias, sejam lançados na mesma cova. O texto enfatiza que os leões os dominam imediatamente, mostrando que o livramento anterior não foi acaso ou sorte, mas ação sobrenatural. O episódio culmina com um decreto surpreendente de Dário. Ele ordena que em todo o seu reino, as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, reconhecendo que ele é o Deus vivo, cujo reino não será destruído. Um rei pagão se torna testemunha do poder do Deus de Israel. Teologicamente, este bloco aprofunda um tema central do livro. Deus não apenas governa impérios, mas também protege seus fiéis em meio à perseguição. Diferente dos 3 amigos na fornalha, Daniel não é salvo do julgamento. Ele passa por ele e é libertado dentro dele. Literariamente, o capítulo 6 ecoa o capítulo 3. Em ambos, há um decreto injusto, homens fiéis que não se curvam, uma sentença de morte e um livramento milagroso. A repetição não é acidental. Ela reforça a mensagem de que fidelidade a Deus prevalece sobre o poder humano. A Cova dos Leões também funciona como ponte entre as narrativas históricas e as visões proféticas que dominam a segunda metade do livro. Aqui,
O foco ainda está na história, mas já se prepara o terreno para as revelações apocalípticas que virão. O bloco também revela a diferença entre dois tipos de autoridade. Dário governa por leis humanas que ele mesmo não pode mudar. O Deus de Daniel governa por justiça e poder soberano, capaz de intervir quando e como quiser. Por fim, a história deixa claro que a fé de Daniel não é apenas intelectual ou ritual, é vivida, pública e constante, mesmo sob ameaça de morte. Sua oração não começa no momento de crise. Ela é um hábito que o sustenta antes, durante e depois dela. Vimos o decreto de Dário, a fidelidade inabalável de Daniel, a cova dos leões e o livramento divino que levou um rei pagão a reconhecer o Deus vivo. No próximo bloco, o foco muda da história para as visões, e Daniel receberá revelações sobre reinos futuros que moldarão todo o restante do livro. A narrativa entra em uma nova dimensão, saindo do campo dos acontecimentos políticos para o terreno das visões proféticas, onde a história humana é revelada sob a perspectiva do céu. Até aqui, o livro mostrou Deus atuando dentro dos impérios por meio de Daniel e seus amigos. Agora, ele revela o que está por trás desses impérios e para onde toda a história caminha. No capítulo 7, já não estamos mais no reinado de Dário, mas voltamos no tempo ao primeiro ano de Belsazar, criando um movimento literário deliberado. Essa mudança indica que o que Daniel vai ver não depende de quem está no trono terreno. As visões pertencem a um nível mais profundo da realidade. Daniel tem um sonho perturbador à noite. Ele vê os 4 ventos do céu agitando o grande mar, uma imagem simbólica que sugere caos primordial, instabilidade política e o surgimento de poderes destrutivos. Do mar emergem 4 grandes animais, cada um diferente do outro, representando 4 reinos sucessivos. O primeiro animal é como um leão com asas de águia, que depois tem suas asas arrancadas e passa a andar como um homem. Essa imagem remete ao poder e à soberania de Babilônia, mas também à sua humilhação e transformação, ecoando a experiência de Nabucodonosor. O segundo animal é semelhante a um urso levantado de um lado, segurando 3 costelas na boca. Ele simboliza um império que avança com força brutal e assimetria de poder, apontando para o domínio medo-persa e suas conquistas violentas. O terceiro animal é como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, sugerindo rapidez, divisão e expansão ampla. Essa figura antecipa o Império Grego, que se espalharia velozmente sob Alexandre e depois se fragmentaria em vários reinos. O quarto animal é o mais aterrador de todos, indescritível, extremamente forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Ele devora, despedaça e pisa o que resta, retratando um império que não apenas conquista, mas redefine o próprio conceito de dominação. Entre os 10 chifres, surge um chifre pequeno, que cresce e fala com arrogância contra o Altíssimo. Esse detalhe introduz um tema crucial do livro: o surgimento de um poder que desafia diretamente Deus, perseguindo os santos e tentando alterar tempos e leis. A cena então muda radicalmente. Daniel vê tronos sendo colocados e o ancião de dias tomando assento, vestido de branco, com fogo e chamas ao redor de seu trono. A corte celestial entra em sessão e os livros são abertos, símbolo de julgamento divino. Diante dessa autoridade suprema, o quarto animal é condenado, morto e lançado no fogo, enquanto os outros perdem seu domínio. A mensagem é clara: por mais poderosos que pareçam os impérios humanos, eles estão sujeitos ao tribunal do céu. Em seguida, Daniel vê um como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu e sendo conduzido diante do Ancião de Dias. A ele é dado domínio, glória e um reino eterno que jamais será destruído, um contraste absoluto com os reinos anteriores. Essa figura não representa apenas um indivíduo, mas o destino do povo, santo do Altíssimo, que participará desse reino. A visão une julgamento, vitória e restauração em um único movimento divino. Perturbado, Daniel pede explicação a um dos seres celestiais presentes na visão. O intérprete confirma que os 4 animais são 4 reis, ou reinos que surgirão da terra.
mas que o povo dos santos receberá o reino eterno. O chifre pequeno recebe atenção especial. Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá por um tempo determinado, mas será finalmente julgado e destruído. Aqui aparece o tema do sofrimento temporário e da vitória final de Deus. O capítulo 8 aprofunda essa revelação por meio de outra visão, agora com símbolos diferentes. Um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre notável. O carneiro representa os medos e persas, e o bode simboliza o reino grego sob Alexandre. Quando o grande chifre do bode é quebrado, surgem 4 chifres menores, apontando para a divisão do império após a morte de Alexandre. Desse contexto emerge novamente um chifre pequeno que se exalta contra o santuário e interrompe o culto. Essa parte introduz a figura histórica associada à profanação do templo, conectando a visão ao conflito real que Israel enfrentaria no período helenístico. Daniel não vê apenas o fim distante. Ele vê crises concretas no meio do caminho. No capítulo 9, Daniel retorna à oração e à interpretação das Escrituras, refletindo sobre as 70 semanas proféticas. Ele reconhece o pecado do povo, clama por misericórdia e recebe uma revelação sobre o tempo da restauração e da expiação. A visão das 70 semanas estrutura a história em ciclos divinamente determinados, mostrando que mesmo o exílio e a reconstrução estão sob o controle soberano de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo segue um plano maior. Nos capítulos 10 a 12, Daniel recebe sua última e mais extensa visão, que mistura anjos, guerras espirituais e detalhes de conflitos entre reinos futuros. Ele vê que por trás das batalhas políticas há uma dimensão invisível, de confronto celestial. Um ser glorioso aparece para fortalecê-lo, revelando que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que forças espirituais resistiram à resposta. A história humana e a história espiritual caminham entrelaçadas. A visão detalha o confronto entre o rei do norte e o rei do sul, antecipando disputas entre impérios helenísticos e preparando o terreno para novas perseguições contra o povo de Deus. O livro culmina com a promessa de ressurreição e justiça final. Muitos que dormem no pó despertarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e condenação. O sofrimento presente não é o fim da história. Daniel é instruído a selar o livro até o tempo determinado, indicando que sua mensagem ultrapassa sua própria geração. O propósito não é satisfazer curiosidade, mas sustentar a fidelidade em meio à tribulação. O arco completo do livro se fecha, de jovens exilados em Babilônia a visões cósmicas sobre o destino das nações. Deus permanece soberano do começo ao fim. Os impérios surgem e caem. O reino divino permanece. Literariamente, o capítulo 7 funciona como eixo central do livro, conectando as narrativas históricas da primeira metade com as visões apocalípticas da segunda. Tudo converge para a mesma verdade. Deus reina. Teologicamente, Daniel afirma que a história não é caótica nem dominada por tiranos humanos. Ela caminha para o triunfo do Filho do Homem e do povo santo do Altíssimo. O livro termina não com medo, mas com esperança, fundamentada no julgamento justo de Deus e na promessa de vida além da morte. A fidelidade, testada na fornalha e na cova dos leões, encontra seu sentido último na vitória final de Deus. Vimos as grandes visões de Daniel, os 4 animais, o julgamento do ancião de dias, o Filho do Homem recebendo o reino, as 70 semanas e o confronto final entre reinos até a promessa de ressurreição. No fechamento do vídeo, a história de Daniel se tornará uma síntese poderosa sobre fé, soberania divina e o destino final da humanidade. À medida que a história de Daniel se encerra, o cenário se amplia para além de palácios, desertos e campos de batalha, e se eleva até os céus onde o destino final de todas as coisas é decidido. O que começou com jovens exilados em uma terra estrangeira, termina com a revelação de um reino eterno que nenhum império pode abalar. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e todos os poderes que se levantaram ao longo do tempo passaram diante dos olhos de Daniel, como sombras que surgem e desaparecem,
enquanto o trono do Altíssimo permanece firme, inabalável e resplandecente. Entre fornalhas ardentes, decretos injustos, sonhos perturbadores e visões de juízo, uma verdade atravessa todo o livro como um fio de fogo. Deus governa sobre reis, impérios e eras. Daniel viu animais terríveis emergirem do mar da história. Viu tronos serem colocados e o ancião de dias tomar assento. Viu o Filho do Homem receber domínio eterno. E viu que nenhum poder humano, por mais brutal que seja, escapa do julgamento divino. No meio das crises, o céu nunca esteve distante. Enquanto exércitos se moviam e governantes conspiravam, anjos batalhavam, orações eram ouvidas e o plano de Deus avançava silenciosamente. Daniel não foi apenas um intérprete de sonhos. Ele foi uma testemunha de que a fidelidade sobrevive ao exílio, a integridade resiste à corrupção e a esperança atravessa a escuridão. O livro fecha com a promessa de ressurreição, lembrando que a justiça de Deus não termina na história presente. Há um despertar vindo, um acerto final de contas, uma manhã em que a verdade brilhará sem véus. O sofrimento dos fiéis não foi em vão, e a arrogância dos tiranos não terá a última palavra. Assim, Daniel deixa uma marca indelével. A história não é regida pelo acaso, nem pela força bruta, mas pelo Deus que vê o fim desde o princípio. Impérios caem, tronos se desfazem, decretos são esquecidos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E agora, enquanto essa jornada chega ao fim, fica a pergunta silenciosa que ecoa por todo o livro. Diante de um Deus tão soberano, como viver, resistir e permanecer fiel em meio às pressões do mundo? Se essa história falou ao coração, comenta o que achou, deixa suas dúvidas, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Digita amém se gostou e acredita, e escreve qualquer comentário para fortalecer o engajamento.